Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Nós iremos estar falando a respeito da fé, mas deixa eu lhe alertar. A fé é o maior fenômeno que acontece no mundo, na Terra, porque a fé é o fenômeno que acontece quando o Espírito de Deus está em operação com a essência humana, com o ser humano. Então, o Espírito da fé, o Espírito de Deus agindo no ser humano é o Deus conosco, é o Emanuel, é o Verbo feito carne. E segundo a Bíblia, que é a verdade de Deus revelada aos homens, o mundo que hoje existe foi criado desta maneira, deste fenômeno. Um ser materializado em operação com o Espírito de Deus, pois no princípio era o Verbo Espírito de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou conosco. E todas as coisas foram feitas dessa maneira. Então, quando você se convencer e entender isto, e entender que a palavra de Deus não se trata de regras, não são apenas as letrinhas, existe uma essência, existe uma inteligência, existe uma fórmula que está ali esperando para entrar em operação. Se você pegar essa fórmula e colocar, por exemplo, dentro de um frasco de vidro, não entra em operação. Se você colocar, se fosse possível colocar em uma prateleira, não entra em operação. Mas no momento que você entender, que você pegar essa essência, essa inteligência, essa força, esse poder, que é Deus sem fórmula, e colocar Deus em forma, que é você. Então, aí acontece o fenômeno. Isso é fé. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, volta no alto mar, pega a tua mesma rede que tu passou a noite inteira pescando, o mesmo rio ou mar, tudo mesmo. Pedro era um profissional que tinha passado a noite inteira pescando. Volta, Pedro, joga do lado direito. Então, quando Pedro agiu pela palavra, ali Pedro, a fé não era de Pedro. A parte de Pedro era apenas andar na palavra. Então, quem assegurou o resultado, ou a fé era de Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus, tendo consciência do que eu estou falando para você, firmou a fé no coração dele, reconhecendo que o Deus que lhe enviou foi o que criou os peixes, o que criou o mar, o que criou os anjos, o que criou todas as leis universais. Então Jesus afirmou a fé no seu coração, e a fé chamou os peixes para onde ele, Jesus, tinha designado. Se Pedro tivesse colocado do lado esquerdo, não tinha tido resultado. Se Pedro tivesse colocado um pouco para trás, um pouco para frente, não tinha tido resultado, porque estava bem definido. Joga ali, Pedro, do lado direito. Ele, Pedro, jogou. Então, ali estava em operação o Espírito de Deus no coração de Jesus, e Pedro, ao andar na palavra, teve o resultado. Aquilo dali, obviamente, primeiramente para Pedro despertar a respeito dessa fé, porque depois ele seria o sucessor que iria ensinar outros. E também ensinar a Pedro, mostrar para Pedro que como Jesus precisava dele para ser um pescador de alma, e daquela maneira antiga, lutando contra as forças da natureza, lutando com a força do braço, enquanto ia pescar, medo das dívidas, medo de não pegar nada, que foi o caso, e medo também é fé, só que o oposto. Por isso Deus diz: não tema, insegurança. Então esse Espírito operando no coração de Pedro e no coração de quem quer que seja,
Se os peixes estivessem ali, na hora que Pedro fosse para lá, os peixes fugiam. Assim são todos os resultados, porque querendo o homem ou não, entendendo o homem ou não, o universo é regido pelo que está no coração do homem. Se no meu coração tem ansiedade, tem medo, tem insegurança, eu vou afugentando tudo que se diz respeito à vida, porque tudo que se diz respeito à vida, o Senhor Deus já nos deu. Pedro disse isso, porque Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida. Então Pedro precisava entender isso, que para ele ter tempo para servir a Deus, ele tinha que mover o universo a partir da sua fé. E Pedro aprendeu, tanto é que ele ensinou outros. Então é isso que a Bíblia diz que a fé é. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, aqui vai falando sobre os heróis da fé. Então você precisa entender este ponto, que a fé é o espírito da convicção, o espírito de Deus operando em você. É você entender o seguinte: o Deus criador do universo, onde está a inteligência, o poder, onde todos os seres obedecem a ele não tem um corpo. Ele pode ter um corpo, mas ele quis assim para lhe dar oportunidade, para nos dar oportunidade. Então vamos entender. Ele é uma força invisível. Ele é uma inteligência invisível. Ele é uma personalidade, mas ele é um ser que está invisível exatamente para atender todos. Então, no momento que você trouxe esse poder invisível para dentro de você, que é Deus, entende que o Criador está aqui, concentra, acredita a partir das Escrituras, não a partir de um pensamento vazio. Aqui eu não estou falando de força de pensamento, vou botar pensamento positivo, não estou falando disto, não. Estou falando de entender a palavra, ter a palavra de Deus como a palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus, saber que essas letrinhas revelam uma essência, um poder, que é Deus. Deus é Espírito, e agora esse Espírito, essa consciência, essa certeza te levou a chegar a esse ponto que eu estou falando. Então você trouxe Deus para dentro de você, essa convicção. Então Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Então agora o universo, as coisas vão se mover, compartilhar com a ordem de Deus que está dentro de você. E aí, foi assim que Pedro alcançou o resultado com a fé, pela fé de Jesus. Os cientistas, eles afirmam que o que define uma árvore, uma espécie de árvore, de uma para outra, é a energia contida nela, fechada na sua célula, que faz com que aquela espécie seja uma espécie única. Por isso que nunca a manga vai deixar de ser manga para se tornar uma goiaba e vice-versa, que é diferente de nós. Nós podemos deixar de ser no estado de espírito e migrar para outro. Jesus disse, portanto, agora, a Bíblia diz em Coríntios, que nova criatura somos quando nós nascemos de novo, ou seja, quando nós creiamos em Cristo. Então vamos lá. Então essa essência que é a árvore, quando ela está ainda na forma de semente, a energia que contida nela vai tocar a terra, né? Ela esquenta, ela se arrebenta, então nasceu uma nova espécie, que é aquela força, aquele germe saindo do solo, com uma força extraordinária que é Deus. Então ela vai começar a crescer. Então, desde que ela sai, vamos imaginar, ela está assim, 2 centímetros, pé de manga, por exemplo, 2 centímetros. O que fez aquele pé de manga sair de 2 centímetros e se tornar uma árvore de 30 metros? Aonde estavam aqueles elementos que compôs a manga antes? A ciência afirma que vem de 2 fontes, digamos assim, da mesma fonte, dividida em 2 fases. Obviamente, do próprio solo, onde as raízes vão extraindo, os nutrientes vão entrando,
mas a energia contida vai trazendo outras energias carregadas de matéria da mesma essência e vai acompanhando o pé de manga. E aí o pé de manga se torna do tamanho que ele é para ser e nunca se torna uma outra espécie, né? Porque a energia atraiu o que é correspondente a ela. Por isso a manga sempre vai ser manga, a maçã sempre vai ser maçã, abacate sempre vai ser abacate. Então, quando nós temos essa consciência e firmamos na fé, naquele momento que nós estamos na fé, porque pode uma pessoa estar na fé agora, daqui a pouco não está na fé, ele é Deus. Ele atrai aquilo que diz respeito à vida, aquilo que é a necessidade, porque ali é Deus agindo. Aquele espírito saiu, a pessoa pode ser um ser humano normal ou até mesmo o inimigo de Deus. Quer ver um exemplo? Quando Pedro revelou quem era Jesus, quem dizem por aí que eu sou? Um dizia, é Jeremias, um profeta. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus disse, Pedro, não foi carne nem sangue que te trouxe essa informação, que te revelou isso. Foi o Pai. Então, o Pedro alcançou o nível e ele se preencheu com Deus que sabe todas as coisas. Saiu meu filho, é aquele enviado. Desde que os profetas, aqueles que os profetas falaram, desde a queda do homem, é esse aí. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue, Pedro, que te revelou. Não muito tempo depois, Jesus disse, olha pessoal, é o seguinte, eu tenho que ir para Jerusalém, tenho que padecer pela mão dos pecadores, tem um projeto, tem um plano divino, que é a única maneira pela qual vocês serão salvos, etc. Tal. Olha o que Pedro disse, não faça isso, Jesus, não é preciso, Jesus. Deve ter outra maneira, não vá para Jerusalém, não faça isso. Jesus olhou para ele, passa-te para trás de mim, Satanás. Veja o mesmo Pedro, que quando esteve com o Espírito certo, era o Pai revelando, era o Filho. Quando deixou o Espírito sair, o medo, ou outro Espírito que não é o de Deus entrar, Satanás. Esse é o nosso propósito da Escola da Fé. A Escola da Fé tem como propósito preparar o povo para tão grande salvação, para o arrebatamento. Nós somos independente, confiamos em Deus, e se essa palavra alcançou o seu coração, seja um mantenedor, seja um cooperador com o nosso propósito de levar esse evangelho aos 4 cantos da terra. Então coopere com o nosso ministério, nos ajudando, o nosso CNPJ, que também é o nosso Pix, aonde os que são chamados por Deus pode cooperar. Isso não é ajuda, isso é ministério, e que Deus em Cristo vos abençoe.